E teve momentos assim, quando nós estamos falando isso, porque você vai deixar, né, deixa de estar no aconchego de sua Isso. casa para você sair meia-noite, você sair tarde da noite, ir lá para investigar o caso, se realmente procede. Né? E quando você chega lá, às vezes o pai ou a pessoa que está abusando ou agredindo a criança, né, acha que, não, quem é você? Eu já presenciei isso, quem é você? Não sei o quê. Você pensa o quê? Mas sabendo ele que vocês estão trabalhando dentro da lei. Né? Justamente. Não é por causa de você, não é você que está indo por você. É a lei que obriga a gente cumprir o nosso papel, não é isso? Justamente. E o conselheiro tutelar, ele é um agente operador da lei, ou seja, ele vai agir conforme as diretrizes legais. O que quer dizer ser um agente da lei? Ele vai, se for o caso, fazer uma representação ao Ministério Público, ele vai fazer, se for um caso, um relatório ao Centro Integrado de Segurança Pública, se for o caso, ele faz um acompanhamento temporário, um encaminhamento, enfim, ele vai agir sempre diante do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro detalhe, Neguinho, antes da gente continuar, é fazer um breve comentário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele traz um breve problema. Veja, nesse manual aí que você for ler, ele tem mais de 267 artigos. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 267 artigos. Detalhe. Nenhum desses artigos traz um dever à criança. Ele só imputa o direito, ele dá o direito à criança. Entendeu? Mas nenhum deles diz, olha, você tem o dever de arrumar a sua cama, você tem o dever de ajudar em casa. Isso é uma breve problemática. De 20 anos para cá, teve essa mudança. E observe que essa rebeldia juvenil, essa rebeldia infanto-juvenil, ela começou precisamente de 20 anos para cá. Observe, agressões a professores nas escolas, agressões aos pais, desobediência total aos pais. Isso se dá, não estou culpando o ECA, detalhe, foi preciso o ECA, porque ele incluiu o termo criança e adolescente, ele separou, deu os direitos, porém, falta os deveres. Não pode se criar um público ocioso. Quando a gente cria um público ocioso, você está criando no futuro pessoas que não vão saber manusear uma ferramenta, um aparelho, sequer que seja, qualquer que seja. Entendeu? Eu estou dizendo isso nesse sentido porque eu já disse isso e me chamaram até de reacionário. Eu fiquei feliz, porque eu disse reacionário no melhor sentido da palavra, porque eu estou reagindo a uma ideia comum que não é favorável. O conselho, como atua o conselho tutelar, né? Como você atuar também na hora da ação, né? Neguinho, vê só. O conselho ele vai agir com base no artigo 136, que são as atribuições do conselheiro tutelar. E esses conselheiros, quando eles forem agir, eles devem agir de forma unificada. Vamos a um exemplo. Digamos que chega uma notícia de fato que o conselho ele não recebe o termo denúncia, ele recebe notícia. Nesta lei, no ECA, em nenhum momento ele aborda o termo denúncia, ele adota notícia de fato. Então, essa notícia de fato, quando recebida, eles têm que deliberar sobre ela. Eles já sabem o que vão fazer, se vão notificar a vítima, se vão notificar o responsável, quem quer que seja, para comparecer à sede, dependendo da situação, se vão enviar um relatório para o CISP, se for um caso mais grave, se vão enviar uma representação ao Ministério Público, entendeu? Então, isso são alguns dos exemplos que acontecem. Por exemplo, outro exemplo de atuação é quando chama para realizar uma das atribuições, que é a palestra educativa. As palestras educativas que o conselho faz é muito importante. E, principalmente, de forma especial, a gente vê isso no mês passado, que teve o 18 de maio, né, isso, é o dia do combate ao abuso e exploração sexual. É um momento muito importante das campanhas educativas, porque você previne, você educa a pessoa a entender como ocorre a situação e como agir diante da situação. Isso é muito importante nisso. Lá em Pernambuco, eu estava dando umas palestras na escola, que eu passei no concurso lá, né, avisando o pessoal também. Aí eu estava dando umas palestras lá na escola da rede municipal, eu estava pontuando esses detalhes de como identificar, como encontrar os erros, como evitar e como prevenir também. Então, essa parte educativa é essencial, Neguinho, é essencial. É isso aí, Samuca. Você esclareceu muita coisa aqui. E o professor também para ensinar boas maneiras, ensinar seu filho a aprender. Com certeza. Aí, se ela chamar a atenção da criança, você, quando seu filho,
Você não tem filho ainda. Ainda. Só um exemplo, né? Quando seu filho faz uma coisa errada, você não chama a atenção dele? Com certeza. Da mesma forma, o professor tem o direito de chamar a atenção do aluno. Então, tem pais que estão levando pelo lado errado, tá dizendo, não, quem tem que brigar com meu filho sou eu. E esse ponto de vista aí, eu não sou muito a favor, não. E sobre isso daí, no contexto da escola, amigo, tem um regimento interno da escola, que é uma espécie de estatuto, não necessariamente estatuto, mas é uma lei pela qual os professores, os gestores, os vice-gestores e toda a equipe técnica da escola, ela é regida por ela, ou seja, as ações que eles vão tomar é com base nela. Quando o professor ele repreende, ou seja, ele adverte o aluno, ele não faz por constranger, por colocar em uma situação de vexame, mas ele o faz, eu digo isso porque eu sou professor, eu sou suspeito a falar também. É música, é professor, é tudo. A gente tenta tudo um pouco, mas ele o faz justamente por saber do potencial dele. Veja, fresco, neguinho, não é de negócio de preconceito. Isso, de preconceito. É de frescura juvenil, ou seja, uma fruta. Quando você diz uma fruta, ela está fresca, ela está verde. Quando você diz essa fruta está madura... A mente dele ainda não estava... Isso, não estava madura ainda. Então, ele amadureceu. É o que Platão diz. O jovem, ele tem que amadurecer. Ele tem que largar a frescura juvenil e amadurecer. Quando você diz, eita, essa fruta está muito fresca, ela está muito verde. É que a gente... Tem gente que acha que é pro outro lado que a gente está levando. Isso, entendeu? Hoje não pode, senão é processado. O fresco é a fruta. Aí quando diz... isso levou para essa forma pejorativa. É por isso que os antigos diziam, as pessoas mais antigas dizem, deixe de ser fresco. É no sentido de dizer, deixe de ser imaturo, amadureça. Tá vendo aí, entendeu? Pessoal? Agora deixe de ser imaturo, amadureça. A frescura juvenil, entendeu? Muito bom você também esclarecer isso. Porque tem gente quando diz fresco, fica, eita, por quê? Né? Mas é interessante. Samuca, deixa eu fazer outra pergunta a você. Passa dúvida. Qual a visão da sociedade para o conselheiro tutelar? Não dispõe de guarda, não dispõe de bens, ele não pode prender, o termo prender, entre aspas, criança ou adolescente, ele não faz essas ações, entendeu? Isso daí, quando dizem um órgão de controle, é porque ele solicita ao órgão que é responsável por isso para fazer. Ele solicita ao Ministério Público que seja tomada uma ação, ele solicita ao CISP que seja tomada outra ação, ele envia alguma situação para outro órgão que seja tomada outra ação. Então, quando diz não faz nada, é que não depende do conselho, entendeu? Muitas coisas não dependem. O que depende do conselho, que está, entre aspas, a dispor do conselho, são as ações do artigo 136, que é atender criança e adolescente, com base nesse artigo, advertir criança e adolescente, requisitar serviços públicos na área. Inclusive, neguinho, tem algo que eu me orgulho de dizer, que nós desse conselho que a gente estamos aqui, que eu fiz parte também, sou eterno conselheiro, nós conseguimos, por meio de uma requisição, em conjunto com o hospital da nossa cidade, ajudar na realização de uma cirurgia de um menino que estava perdendo a visão gradativamente. Então, se não fosse primeiramente Deus, Nossa Senhora disso eu não tenho dúvida, mas depois o conselho e o hospital daqui, a criança possivelmente teria perdido a visão hoje em dia. Não estaria mais tendo a visão. Imagina você não conseguir contemplar a luz do sol, não conseguir contemplar o universo ao seu redor, entendeu? Então, foram muitas as ações, eu não posso dizer assim que eu não deixei de contribuir, porque graças a Deus eu fiz a minha parte, contribuir com meu pequeno grão de areia, queria ter contribuído muito mais, mas os planos de Deus são maiores que os nossos. E hoje eu acho que eu estou, se eu estou lá, eu tenho convicção, se eu estou hoje em Pernambuco, sendo professor na rede municipal e logo na estadual, serei chamado para o estado no mês que vem também, em nome de Nosso Senhor, também para contribuir nesse sentido. Pois é, Samuel, você é uma pessoa que o que você faz, não é porque eu estou na sua frente não, mas você faz com muita perfeição, você é um cara esforçado, então Deus abençoe você, continue sendo assim, esse cara extraordinário. Eu sou seu fã, cara, você vai longe em nome de Cristo. Amém. Né?